Nós continuamos então com o nosso estudo no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Nós estamos ainda estamos na introdução, ainda estamos nas saudações que o apóstolo Paulo está dando a esses irmãos. E nós vamos então ler do versículo 4 até o versículo 9 para a gente poder pegar o contexto daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneiras que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós estávamos falando no último vídeo a respeito da riqueza, na verdade, que nós temos em Cristo Jesus. Da riqueza imensa. Meus amados, Cristo Jesus, ele é herdeiro de todas as coisas. A Bíblia nos ensina que Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, no Salmo 110, fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Né? Deus falando com o próprio filho, falando assim: meu filho, me pede que eu vou te dar as nações por herança. E ele deu todas as nações para Cristo por herança. E a Bíblia ensina que tudo aquilo que pertence a Cristo pertence a nós. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que pertence a Cristo é nosso também. O que Cristo tem? Cristo tem tudo. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Então o que nós temos como co-herdeiros de Cristo? Tudo. Todas as coisas nos pertencem a nós. Todas as coisas nos pertencem. Né? Aí você fala assim: mas então eu precisava usar. Né? Mas aí novamente você entra naquele problema. Quer dizer que você então está querendo usar para o seu benefício próprio. Todas as coisas nos foram dadas para uso no reino de Deus. Né? Quando Deus criou o mundo, ele colocou o homem como regente, mas era para que o homem pudesse cuidar e zelar daquelas coisas que pertencem a Deus. Né? A nossa vida, nós vivemos a nossa vida para a glória de Deus, nós vivemos a nossa vida para zelar, para cuidar, para manter aquilo que Deus nos tem dado e para manter este mundo que Deus criou. Né? Então, porque Deus conhece, e o apóstolo Paulo também conhecia a mente humana, e Deus principalmente conhece a nossa mente, o apóstolo Paulo deu para esses irmãos o seguinte: eles iam falar assim: como que eu vou saber que eu sou rico mesmo? Como, então, que eu vou saber que eu tenho todas as coisas? Como é que eu vou saber que todas essas coisas me pertencem? Como que eu vou saber que todas as riquezas que tem nesse mundo pertencem a mim? Para poder firmar os pés vacilantes desses irmãos, o apóstolo Paulo escreve assim no versículo 6: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O apóstolo Paulo, então, volta aqui e pega esses irmãos e fala assim: olha, essa riqueza que você tem, ela é tão certa, essa riqueza que você tem, ela é tão garantida, e você recebeu ela de Deus, e é tão certo que você possui essa riqueza, e todas essas coisas que eu estou falando aqui, porque são coisas maravilhosas demais para a gente acreditar, que você quer saber como é que você tem ela? Eu te garanto, é que assim como o testemunho de Jesus Cristo tem sido confirmado em vós. Ou seja, no dia em que você creu em Cristo Jesus, no dia porque você creu em Cristo Jesus, isso aí é a garantia que você tem de que todas essas coisas pertencem a você. Porque nós, meus irmãos, nós temos os nossos pés vacilantes. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis da nossa vida, e o plano de Deus para a nossa vida são momentos difíceis, porque nós estamos aqui em uma batalha, em uma luta, em uma guerra. Né? Infelizmente, muitas pessoas pensam assim: a vida é difícil, a vida é dura. Realmente, a vida é dura, e foi assim que Deus planejou. A glória de Deus vem no fato de que nós lutamos, nós batalhamos, nós damos murro, nós lutamos, mas nós sabemos que a nossa vitória é garantida. A nossa vitória é garantida. Então, por causa dessas lutas, por causa dessas dificuldades, muitas vezes nós ficamos na dúvida. Nós falamos: mas será que realmente é assim?
Será que isso que o pastor está falando é verdade? Será que isso é dessa forma? Será que o que o apóstolo Paulo está escrevendo nesses irmãos, será que isso realmente é verdade? Ele falou assim, você pode colocar no banco, porque isso é verdade. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Na verdade, o texto deveria ter falado assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Tá? A tradução melhor do original, que inclusive nas Bíblias inglesas, na maior parte delas, pelo menos na versão do King James, e talvez também na versão da Igreja Reformada, da Bíblia Reformada, esteja traduzido dessa forma. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Tá? Foi confirmado em vós. Mas a tradução aqui também não deixa de ser válida. Por quê? Porque ele fala assim, tem sido confirmado. Tá? Quando a Bíblia fala a respeito do testemunho de Cristo que é confirmado em nós, ela fala, ou seja, a respeito da nossa salvação. Porque o testemunho de Cristo ser confirmado em nós, a declaração de Cristo nos ter sido confirmada a nós, nos garante a nossa salvação. Então, quando a Bíblia fala de salvação, ela fala de 3 tempos. O grego no original, ela usa 3 tempos para se referir à nossa salvação. Ela se refere à nossa salvação como algo que já aconteceu, vocês foram salvos, vocês foram salvos pela graça, vocês receberam uma nova vida, vocês já receberam essa salvação nos é garantida, nós já recebemos. Ela fala que nós estamos sendo salvos, tá? A Bíblia fala assim, olha, vocês estão sendo salvos, no caso aqui, tem sido confirmado. Cada dia que passa, isso tem sido confirmado a vocês. Esse testemunho de Jesus Cristo, a vida que vocês vivem em Cristo Jesus tem sido manifestada, está sendo confirmada em vocês. E ela fala que nós seremos salvos. Então, muitas pessoas, muitos crentes, muitos teólogos, principalmente pessoas que gostam de pegar um texto bíblico para fazer teologia, teologia de um texto, de um versículo, vamos falar assim, a teologia do versículo, eles pegam, por exemplo, textos que falam assim, que vocês estão sendo salvos, ou texto que fala que vocês serão salvos, e ele assume então que a salvação é algo que hoje você tem e amanhã você perde. Porque uma hora a Bíblia fala que você já foi salvo, na outra ele fala que você ainda vai ser. Então nós temos que colocar essas coisas no contexto e nós entendermos que a Bíblia ela fala da nossa salvação em todos os tempos. Tá? Como que pode um Deus que vive na eternidade, onde não existe dia nem noite, onde não existe dia de 24 horas, nos expressar algo que já aconteceu conosco e um processo que é realizado na nossa vida. Nós já fomos salvos, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? O apóstolo Paulo vai falar. Nós já fomos salvos, a nossa salvação já foi garantida, você não pode perder essa salvação. Nós estamos sendo salvos, por quê? Porque nas nossas lutas diárias, nas nossas lutas principalmente contra o pecado, contra a carne, nós estamos sendo salvos dia a dia, por quê? Porque a cada dia Deus nos tira dessas lutas, dessas batalhas, e Ele nos dá força através do Espírito Santo para nós vencermos, e nós seremos salvos no dia da redenção final. Por quê? Porque então Deus vai nos resgatar por completo no nosso corpo e na nossa alma. Ou seja, o ser humano ele tem 2 essências, ele tem corpo e alma. Nós não somos só matéria. Nós não somos só matéria, mas nós não somos só espírito também. Nós não podemos imaginar que nós somos só espírito. Não, nós vamos para o céu e essa matéria vai ficar por aqui e acabou. Não, o apóstolo Paulo fala que não é assim. No final da carta de Coríntios ele fala assim, olha, todos nós seremos transformados. Ou seja, o nosso corpo, que é corruptível, que morre, que adoece, ele vai se vestir de um corpo incorruptível. Mas nós temos o espírito e nós nunca vamos perder. Não é verdade? Então nós somos corpo e alma. O que é que acontece? Porque nós somos corpo e alma, todos os 2 fazem parte, todos os 2 são partes íntegras. Nós não temos como entender a diferença entre o nosso corpo e a nossa alma. Não tem como você separar. Ok, essa aqui é a alma, esse aqui é o corpo. Tem gente que gosta de fazer isso. Não, eu sou espiritual nessa parte da minha vida. É o dualismo. Eu sou espiritual. Eu estou orando muito hoje, então hoje eu estou espiritual. Hoje eu não estou orando, eu estou mais carnal. Não existe. Na vida do crente não existe. Nós somos um ser por completo. E porque nós somos um ser por completo, nós fomos salvos. A nossa salvação é garantida. Ninguém pode tomar ela de Cristo. Jesus Cristo falou assim, olha, aqueles que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
E aquele que vem a mim, ele está na minha mão, e está na mão do meu Pai, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar, porque o Pai é maior do que todos. Ou seja, aqueles que estão na mão de Cristo, que foram salvos, esses estão garantidos. Quem vai tirar da mão de Deus? O apóstolo Paulo fala assim em Romanos 8, né? Romanos 8 mesmo, né? Romanos 8, o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele fala assim, olha, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, já não tem como nós sermos condenados mais. Né? Ele fala no capítulo 5 de Romanos assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as duas coisas estão relacionadas ao mesmo assunto, né? A justificação ninguém pode nos condenar. Se ninguém pode nos condenar, porque nós já fomos justificados diante de Deus, nós fomos salvos diante de Deus, como que nós vamos ser condenados? Se Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, por qual pecado que nós vamos ser condenados? Né? Tem gente que fala assim, ah não, Jesus Cristo pagou pelos pecados de você todo, menos o pecado da incredulidade. Esse você tem que crer para ser salvo. Ah, mas se você cometeu o pecado da incredulidade, esse pecado tem que ser pago de alguma forma. E a única forma de se pagar pecados é ser lançado no inferno e pagar por eles a eternidade. Né? Se você crê hoje, ok, a partir de hoje você não vai ter mais o pecado da incredulidade. Mas toda incredulidade que você teve depois, ela tem que ser tratada. Não existe maneira de você não tratar, de quebrar o pecado. Se você quebrou o pecado, por menor que ele seja, ele tem que ser pago de alguma forma. Né? A Bíblia é a lei da restauração. A Bíblia é a lei da restauração. A restituição, a lei da restituição. Se você fez isso, você tem que responder pelo que você fez. Então, se você antes era descrente e agora você é crente, Jesus Cristo teve que pagar pelo pecado da sua descrença também. Né? Ou seja, ele pagou por todos os seus pecados. E se ele pagou por todos os seus pecados, por qual pecado que você vai ser condenado então? Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, olha, nós já fomos salvos. Nós estamos sendo salvos? Sim. Nós estamos sendo salvos por quê? Porque a cada dia que passa, na nossa luta contra o pecado, Deus está nos salvando através do Espírito. O Espírito nos qualifica para nós obedecermos a Deus cada vez mais. E o que é interessante é que quanto mais nós obedecemos a Deus, mais próximo dele nós chegamos, mais nós vemos como nós somos pecadores. O apóstolo Paulo falava assim, olha, dos pecadores, eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos os pecadores. Aí você fala, nossa, o apóstolo Paulo então devia ser terrível. O apóstolo Paulo estava tão próximo de Cristo, que ele via, pela luz de Cristo, quão pecador ele era. A mesma coisa é a pessoa que se aproxima de Cristo. Né? Se uma pessoa se aproxima de Cristo e se julga santo, ele está se comparando com a pessoa errada. Né? Nós sabemos a respeito de igrejas e de seitas, eu falo seitas porque isso não é cristianismo, que as pessoas acham que você consegue santidade nessa terra. Sabe como é que eles fazem? Eles fazem assim, eles diminuem a santidade de Deus, né? Eles colocam a santidade de Deus cá embaixo, eles levantam a santidade deles lá para cima, e aí eles falam assim, ok, nós estamos obedecendo a lei de Deus agora, nós estamos sendo perfeitos, nós conseguimos agora chegar diante de Deus. Eu só falo para eles, boa sorte. Boa sorte. Porque na hora que você chegar diante de Deus, que você for apresentar a sua santidade para Ele, e Ele comparar a sua santidade com a santidade dele, com a santidade de Cristo, ó, boa sorte. Tem pessoas que falam assim, eu nunca corto cabelo, né? Mulheres falam assim, eu não corto cabelo. E o homem fala, porque eu não uso short. Eu acredito que ainda tem igrejas assim por aí ainda. Né? Ok, você acha que essas coisas suas vai agradar a Deus? Né? Tem agora algumas religiões que os caras não rapam a barba mais, deixam as barbas ficar grandes né? E estão seguindo todas aquelas leis que eram leis temporárias do Antigo Testamento, eles estão achando que estão cumprindo aquela lei de acordo, que agora estão garantidos. Ou seja, eles não precisam de Cristo mais. Ou às vezes eles precisam só um pouquinho de Cristo, mas eles não precisam muito de Cristo. Né? Mas vai estar, infelizmente, está lascado. Tem que usar essa palavra lascado. Em Gálatas, o apóstolo Paulo recomenda aos irmãos, fala assim, olha, se vocês acreditam que vocês podem acrescentar qualquer coisa àquela obra que Cristo já fez, a obra de Cristo se torna inútil para vocês. Ou seja, a obediência a Deus na crendice, na expectativa de que você obedeceu a algum preceito pequenininho da lei de Deus, né?
Se você fez uma obediência pequenininha lá de Deus, você acha que aquele pouquinho que você fez é o suficiente para te ajudar em alguma coisa, meu amigo, você está eliminando toda a obra de Cristo. Toda a obra de Cristo. Porque se caso Deus tivesse visto na possibilidade de qualquer ser humano conseguir obedecer a sua lei, ele não teria vindo na pessoa de Cristo para cumprir a lei em nosso favor. Né? Então, na nossa vida diária, quando nós somos santificados, quando nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus, né? Nós não fazemos isso para receber nada, porque nós já fomos salvos, mas nós estamos sendo salvos do quê? Estamos sendo salvos do pecado. Estamos sendo salvos de nós mesmos. Né? Martim Lutero dizia que o pecado é tudo aquilo que se refere ao eu. Eu estou parafraseando as palavras dele, tá? Mas é mais ou menos assim. E nós seremos salvos quando nós tivermos a redenção do nosso corpo. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, esse testemunho de Cristo está sendo confirmado em vós. E aí ele vira e fala, de maneiras que não vos faltou nenhuma dádiva. Tem muita pessoa, novamente, muitos teólogos, alguns pelo menos, né, nós podemos dizer alguns, que acreditam que ele está falando aqui nesse texto a respeito dos dons espirituais que mais tarde o apóstolo Paulo lida nessa carta. Tá? Porque ele fala assim, olha, de maneiras que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não penso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de dons espirituais, não, porque a palavra usada aqui não é a mesma. Tá? A palavra usada nesse texto não é a mesma palavra que ele usa quando ele se refere aos dons espirituais mais tarde nessa carta que nós vamos estar lendo bem mais para frente. Mas eu acredito que ele está falando novamente, continuando a respeito do dom da vida eterna. Tá? Ele fala assim, porque não me falte nenhum dom. Ou seja, todas as coisas foram concedidas a vocês. Vocês receberam tudo. Ele está falando agora, porque ele já está preparando os irmãos para o que ele vai falar. Tá? Ele está preparando os irmãos, nós temos que continuar dentro do contexto. E ele já está começando a falar para os irmãos a respeito das coisas que os irmãos receberam. E ele faz isso porque nos próximos versículos ele vai estar falando a respeito da unidade. Ele vai estar falando a respeito do fato de que nós não podemos nos considerar melhores do que ninguém, como estava acontecendo na igreja de Coríntios. E ele fala, então ele usa essa expressão dom, por quê? Porque ele fala assim, olha, isso foram dádivas. As coisas que vocês receberam, elas foram dádivas. Bom, se elas foram dádivas, por que você está se gloriando então? Se a riqueza que você recebeu foi um dom de Deus, foi uma graça que Deus concedeu, se foi algo que Deus te deu sem você merecer, então por que você está se gloriando nessas coisas? Você está percebendo a mentalidade do ser humano? Olha, se eu tenho em mim alguma coisa de bom, então é porque Deus, então é porque por isso que Deus me ama. É porque ele viu que eu ia ser bom. Ele viu que eu tenho, é claro que eu tenho coisa boa em mim. E com certeza que eu tenho coisa boa. Aí eu começo a pensar então que essas coisas boas, elas surgiram na minha vida ou elas surgiram comigo, independente da obra do Espírito Santo de Deus. Não, Cristo fez uma parte, não é verdade? Cristo fez um pedaço lá, ele morreu na cruz, ele fez um papelzinho lá, ele fez uma parte pequena lá. Ele morreu na cruz, fez uma parte pequena. Agora, essa outra parte agora da santificação, isso é eu, agora é comigo. Cristo, o Senhor começou a fazer a ponte, deixa que eu termino. O Senhor já fez a parte do Senhor, agora o Senhor deixa que eu faça a minha. Né? Toda religião falsa do mundo, ela é baseada nessa hipótese, nesse sinergismo. Deus fez uma parte, eu faço a outra. Né? E quando a pessoa recebe alguma coisa boa de Deus, nossa, Deus tá tudo bem comigo, porque Deus está me dando coisa. Há bastante tempo atrás, uma mulher da Flórida, bem velha, ganhou na loteria uma imensa quantidade de dinheiro, uma fortuna imensa. Ela já estava com 80 anos e ganhou, parece que foi 300 milhões de dólares para lá. Ela ganhou um prêmio máximo de uma loteria que tem aqui. E aí, quando eles foram entrevistar, ela falou assim, eu acho que tem alguma coisa boa comigo. Eu acho que Deus viu alguma coisa boa em mim, porque eu ganhei esse negócio na loteria aqui. Né? Mas essa, meus irmãos, é a mentalidade de todos nós. Todos nós temos esse tipo de mentalidade. Todos nós temos essa ideia de que se nós temos alguma dádiva, se nós recebemos alguma coisa de Deus, foi por algo que nós merecíamos. Foi por algo que nós fizemos. Ou foi por algo que Deus viu em nós, que ele falou assim, não, eu vou dar para essa pessoa esse dom, tá? Porque
essa pessoa merece, ou porque essa pessoa fez alguma coisa por mim, ou porque essa pessoa fez algum sacrifício especial. Né? Novamente nós voltamos à questão do sacrifício. Novamente nós voltamos àquela questão da nossa mente carnal tomar conta de nós, o egocentrismo vir ao nosso coração e nós pensarmos que nós somos qualificados e capacitados e temos a condição de fazer alguma coisa que agrada a Deus. Sempre nos evangelismos a gente falava com as pessoas assim, olha, você pega 9 ovos bons e põe um ovo estragado no meio. Você come um omelete que tem 10 ovos bons com um ovo estragado no meio? Todo mundo fala não, é exatamente. Né? Muitas vezes nós pensamos, nossa, isso é uma comparação fraca. Eu estou fazendo uma comparação fraca. Porque o profeta Isaías fala que as nossas melhores obras, para Deus, elas são trapos de imundície. Tá? Então isso aqui que eu estou falando é assim. Eu estou sendo bonzinho aqui com o negócio dos ovos aqui, tá? Porque, de acordo com o profeta, as nossas boas obras, as melhores delas, são nada. Então ele fala assim, de maneiras que não nos falta nenhum dom. Tudo aquilo que vocês têm, foram um dom de Deus. Tudo aquilo que vocês têm, todas essas coisas, todas essas riquezas, todos os bens, todas as coisas boas que vocês têm, não faltou para vocês, porque foi dádiva, foi concedido a vocês. Né? E ele fala assim, vocês estão aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos falar muito nessa parte aqui, tá? Nós vamos aguardar, mais para frente a gente vai falar a respeito da revelação de Jesus Cristo. Eu não acredito, nesse instante pelo menos aqui, que o apóstolo Paulo está falando a respeito do dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode pensar que ele está falando, né? Porque ele fala aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele pode estar se referindo ao fato de que os irmãos estão aguardando a manifestação de Cristo na vida deles. Tá? Porque todos nós aguardamos a manifestação, a revelação de Cristo na nossa vida. Ou seja, nós temos que manifestar Cristo às pessoas. Né? E nós aguardamos cada dia mais no nosso viver, cada dia mais na nossa vida, Cristo ser manifesto na nossa vida. E nós próprios sermos uma revelação de Jesus Cristo. Tá? E ele fala assim, olha, o Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim. Novamente, meus irmãos, ele está aqui então afirmando para os irmãos, olha, vocês sabem quem vocês são, vocês sabem o que vocês têm. O problema nosso é que a gente não sabe quem nós somos e nem o que nós temos. Nós pensamos que nós não temos nada quando nós temos riquezas imensas, quando nós temos coisas que ninguém pode ter. Né? Que poucas pessoas têm. Né? No mundo de 6 bilhões de pessoas da atualidade, quantas pessoas conhecem a Deus da forma como nós conhecemos e tem essa revelação das Escrituras da forma como nós temos. Né? E ele fala assim, olha, aguardando o qual vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui ele está falando novamente a respeito desse dia glorioso, né? Pelo menos para alguns, né? Esse dia glorioso para alguns, onde Cristo novamente vai ser onde nós vamos ter que comparecer diante de Deus. E aí ele fala assim, olha, Cristo é aquele que vai confirmar vocês. Cristo é aquele que vai segurar vocês até o dia da revelação final. Né? Veja bem, Deus deu para Cristo uma obra a ser realizada. E essa obra que Deus deu para Cristo realizar é o seguinte, olha, eu quero que você salve todas essas pessoas. Cristo veio, salvou essas pessoas e agora Cristo preserva todos esses irmãos, preserva todas essas pessoas e guarda todas essas pessoas. Para quê? Para que eles sejam entregues diante de Deus irrepreensíveis, sem falta alguma. Né? No livro do Apocalipse nós lemos a respeito das vestes, né? Quando João viu e olhou e viu aquela multidão, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, e todos eles vestidos iguais, todos eles tinham a mesma vestimenta, todos eles tinham uma vestimenta branca. Né? Ou seja, todos eles foram confirmados. Perdão, eles não foram confirmados porque estavam de veste branca, não, tá? Eles foram confirmados porque eles receberam a salvação. E a veste branca, né, com certeza, é um simbolismo, tá? É uma simbologia que representa a justiça de Cristo. Eles foram revestidos por Cristo. Eles foram revestidos de Cristo. Então, a justiça de Cristo cobriu eles e agora, quando Deus olha, todos eles estão limpos, todos eles estão perfeitos, todos eles estão vestido com vestimentas brancas. Por quê? Porque as suas vestimentas estão puras, né? Símbolo de pureza. E aí, o que ele faz? Cristo vai confirmar e vai apresentar todos nós, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que creem em Deus, como irrepreensíveis diante de Deus no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Novamente aqui,
ele fala, né? Antes ele estava falando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele afirma que no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo vai nos apresentar diante de Deus de maneira irrepreensível. E ele fala assim, olha, fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Novamente, agora então, para a gente encerrar, ele fala a respeito da fidelidade de Deus. Ele fala assim, olha, Deus é fiel, Deus é fiel. E vocês foram chamados à comunhão de Cristo Jesus, né? Vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e Deus é fiel, Deus vai preservar vocês, Deus vai manter vocês, e ele usa a palavra comunhão, né? A palavra koinonia, a palavra comunhão do seu Filho, ou seja, essa comunhão é uma comunhão completa, é uma comunhão que ela não é simplesmente você tomar um cafezinho junto, não, mas é você ter uma participação integral. Você tem uma participação integral em todas as coisas, tá? Você tem uma participação completa, tá? Então ele fala assim, vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Cristo Jesus. Meus irmãos, é maravilhoso demais o que ele está falando aqui. Ele está falando assim, olha, Deus é fiel. Fiel é Deus. Fiel é Deus. Deus não falha. Ele é fiel naquilo que ele promete, né? As promessas que Deus fez nas Escrituras, elas sempre se cumpriram. Ela nunca deixou de se cumprir. E Deus nunca deixou de cumprir as promessas que ele fez, né? Nós não temos nada que nós podemos tocar, que nós podemos pegar e falar assim, aqui, isso aqui, ó, é um papel que Deus deu, um papelzinho, ou uma carteirinha, né? É aquela antiga carteirinha que você é membro. Deus não nos deu uma carteirinha para nós podermos apresentar lá no céu na hora de entrar, porque nós não precisamos disso, porque Deus é fiel. Nós cremos na promessa que Deus fez. Quando Deus faz uma promessa, nós sabemos que aquilo ali é garantido, não existe. Quando Deus prometeu para Abraão, a Bíblia ensina que Deus, em Hebreus, fala que Deus não tinha ninguém maior do que Ele mesmo para quem Ele jurar. Por quê? Porque quando nós fazemos uma promessa para alguém, nós juramos por alguém que é maior do que nós. Por quê? Porque se a gente não cumprir aquela promessa, aquela pessoa que é maior do que nós pode vir e separar a gente, né? Ou seja, eu prometo uma coisa, e aí eu falo assim, não, eu prometo, e essa pessoa que é minha testemunha, né? Aqui, em muitos lugares hoje em dia, usa juiz, não é verdade? Usa a lei, usa o juiz, né? Vai lá e assina um papel, e aquele papel é uma garantia de que a pessoa vai cumprir aquele contrato, vai cumprir aquela promessa. E aí o que acontece? Se a pessoa não cumprir, aí todas as estipulações que estão naquele contrato, a pessoa é responsável em obedecer. Em alguns casos, a pessoa pode até ir para a cadeia se ele não cumprir aquele contrato que foi dado, né? Aquele contrato que foi assinado, aquele contrato que ele concordou em assinar. Mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, fiel é Deus. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele não vai falhar com vocês. Vocês foram chamados à comunhão de Cristo Jesus. E vocês, porque vocês foram chamados à comunhão de Cristo Jesus, e a promessa que Deus fez é que todo aquele que estivesse na comunhão de Cristo Jesus receberia toda a participação nos benefícios de Cristo, vocês vão receber. Vocês vão receber. Vocês fiquem firmes, vocês são uma comunhão, vocês são uma comunidade, vocês não são pessoas separadas, pessoas distantes, mas vocês são um corpo, né? Ele já começa aqui a trazer a atenção dos irmãos à unidade do corpo. Ele vai estar falando a respeito da unidade que precisa de haver dentro do corpo de Cristo. Na próxima semana, nós vamos estar falando a respeito da unidade. Muita gente pensa assim, porque tem tanta denominação diferente, tem tanta igreja diferente, tinha que ter uma igreja só, porque todo mundo está falando de Jesus Cristo. E tem muita gente que fala também assim, mas a gente tem que ser mais paciente com as pessoas, porque está todo mundo falando de Jesus, afinal de contas, né? Ou seja, no final da história vai ser uma festa grande, né? Vai tudo terminar em pizza, igual lá no Brasil, tudo termina em pizza. Então nós vamos ver se realmente tudo termina em pizza. Mas eu acredito que não. Tá? Eu acredito que o que Deus vai falar para nós aqui vai além disso. Ele vai falar a respeito de uma unidade que está acima de coisas, né, relacionadas à denominação e coisas dessa espécie. Mas, no momento, ele já está preparando os irmãos. Ele fala assim, olha, fiel é Deus nos qual vocês foram chamados na comunhão do seu Filho Cristo Jesus. Novamente ele afirma a divindade de Cristo, nosso Senhor. A palavra usada para Jesus Cristo aqui, nosso Senhor, é a mesma palavra que é usada ao Senhor Deus em toda a Bíblia, tá? Jesus Cristo, seria outra versão, poder fazer Jesus Cristo nosso Deus, né? E
Então, ele nos afirma. Então, meus irmãos, fiel é Deus. Se você foi chamado, você vai ser preservado e você vai ser entregue no dia final em completa justiça e irrepreensível diante de Deus, assim como o apóstolo Paulo garantiu aos irmãos de Coríntios que aqueles da igreja de Coríntios que foram chamados, embora muitos que estavam na igreja não haviam sido chamados, nós vamos descobrir isso à medida que a gente for ler na carta, mas aqueles que foram chamados, o apóstolo Paulo escreve a eles, olha, vocês foram chamados à comunhão de Cristo Jesus e vocês vão ser confirmados e vocês serão entregues irrepreensíveis diante de Deus. Então, vamos encerrar por aqui. Fica com isso na sua mente, meu amado, que você abandona o pecado, tá? Porque a nós não pertencemos a nós mais, né? Você não vive mais, como diz, você não obedece a Deus mais porque você tem medo de ir para o inferno, porque o inferno já não ameaça mais aqueles que são de Cristo, tá? Mas você agora obedece a Deus porque você ama e você tem um novo amor, um novo coração, uma nova vida em você. Então nós obedecemos a Deus, nós preservamos a lei, nós amamos a Deus, nós amamos servi-lo de coração, porque nós fomos salvos, nós não perdemos a nossa salvação. A nossa salvação foi garantida e Cristo vai cumprir, Deus é fiel e aqueles que estão em Cristo Jesus serão salvos. Amém.